Estados Unidos reduzirão investimento direto no Brasil. E a gente vai ver também o porquê que o real está se valorizando tanto ante ao dólar. E a gente vai ver também a busca desenfreada por parceiros do Brasil para poder compensar essa demanda, mas sem sucesso. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. E esse vídeo tem cunho técnico envolvido, tá? Para você que tem aquele conhecidozinho, aquele coleguinha que diz assim: ah, as coisas agora no Brasil estão indo de vento e popa, porque mesmo com essas medidas do Trump, o dólar continua baixo aqui no Brasil. Você vai entender de forma rápida e simples o porquê que isso aí está acontecendo. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente consegue ver a diferença gritante que existe aqui entre os investimentos que os Estados Unidos fazem aqui em relação ao segundo colocado aqui, que é a Espanha. Os Estados Unidos investem 4 vezes mais do que a Espanha. Aí depois, em terceiro lugar, vem a França. E lá em quinto, né? Quinto lugar vem a China. E só daqui você já consegue entender que essa falácia de dizer assim, não, a gente vai comercializar com a China, vai dar tudo certo, vai ser muito melhor. Só por isso aqui você já consegue entender que as coisas não são do jeito que muitos esquerdistas pensam, de dizer assim, não, é só negociar com a China e vai dar tudo certo. Não vai. Você acha mesmo que a China vai querer? Na verdade é o seguinte, o que é que o Brasil tem para poder oferecer para a China ao ponto dela compensar esse investimento que os Estados Unidos já fazem? Então a gente vai tá querendo ver aqui que só com a Espanha, que é um pouco a mais do que a China, já são 4 vezes mais. Será que a China vai querer aumentar tanto o investimento dela com o mercado brasileiro? Aqui gera a primeira pergunta, né? País com maior volume de investimento estrangeiro direto no Brasil, os Estados Unidos devem reduzir o aporte do capital por conta da escalada da guerra comercial entre os dois países. Claro que essa modificação vai ser gradativa, não vai cortar assim do nada. Isso aí vai ter outros investimentos. O problema aqui é, você acha que vai faltar parceiro para os Estados Unidos? Fica essa pergunta. Agora fica outra pergunta. Você acha que vai faltar parceiro para o Brasil? Você acha que vai ter parceiro suficiente para poder compensar essa demanda do Brasil? Quantos acordos comerciais o Brasil teria que fazer para poder compensar essa demanda? Por aqui você já consegue, não estou dizendo para você olhar com paixão nenhuma não, tá? Você, por Estados Unidos, eu quero que você seja racional, preste bem atenção. Tem como isso aqui? Pode até ser que tenha, mas aí, meu filho, muita água tem que rolar aqui. Aqui, ó, no segundo colocado no ranking do Banco Central. Em 2023, o último dado disponível foram 272 bilhões de dólares, antes de 66,8 bilhões da Espanha. Olha a diferença que tem. Olha, preste atenção. O Banco Central vai divulgar o levantamento relativo a 2024 em 26 de setembro. E aqui a gente consegue ver os países que mais importam recursos no Brasil. Ainda tem essa questão aqui com os Estados Unidos. E você vê ó, a posição aqui, quantos países precisam. Se você for fazer uma conta rápida aqui, você precisaria somar aqui os investimentos dos 3 países aqui. 3 aqui. 6, 12, 17, 170, um pouco mais de 120 bilhões aqui em investimento e ele não chegaria perto, sabe? E não, se colocar aqui, aí não dá o tanto que se juntasse os investimentos que esses 4 países aqui colocam, aí não daria a questão dos Estados Unidos. Olha o tamanho desse rombo, mas ainda não é todo o problema. Vamos lá. Porque ainda assim o real está se valorizando tanto. Vamos lá ver? Aqui ele vai falar sobre essa questão. Aí aqui, ó, só essas 4 moedas que ele está falando aqui do Peru, da moeda do sul-africano e tal, enfim, essas moedas aqui. Vamos lá. Só essas 4 moedas valorizaram em relação ao dólar no período avaliado. Outras 4 divisas permanecem estáveis, o que significa que o restante 19 do total perderam para a moeda americana. Pronto, aqui a gente já conhece, já entende. Agora, vamos ao porquê? As perguntas são, por que o real está no topo da lista de quebra? Até quando vai ocupar essa região? Aqui a gente vai ver uma dessas razões. Na próxima notícia eu vou mostrar a próxima. Para analistas e economistas, há questões pontuais que vêm favorecendo a valorização da moeda. Uma delas é a elevada taxa básica de juros do país, a Selic. Fixada em 15% ao ano, observam os especialistas, a Selic atua como uma fonte de atração de investidores, fomentando um movimento conhecido no mercado como carry trade.
No caso, trata-se de uma estratégia na qual os investidores tomam empréstimo de uma moeda com juros baixos e investem esses recursos em uma moeda com juros altos, no caso, o Brasil. Vamos dar um exemplo. O caso do Japão, por exemplo, que tem uma moeda com juros baixíssimos, nem sei, acho que está perto de zero. E o que o pessoal vai? Ele vai, isso é só um exemplo, tá? O Japão é só um exemplo, pode ser qualquer outro país. O Japão, você vai lá, a pessoa vai lá e pega um investimento lá, um empréstimo grande lá no Japão e ele aplica no Brasil. Aí, com a valorização desses títulos, ele vai lá e paga esse empréstimo lá no Japão. Entendeu? O nome disso aí é carry trade. Você pega com juro baixo, investe numa economia com juro alto, com o rendimento você paga ali o empréstimo que você pegou e o restante é só lucro. Carry trade é isso. Qual é o problema? Carry trade é uma coisa que ela é muito rápida, é um dinheiro muito rápido. Então, as chances disso aí desaparecer de uma forma muito rápida também são gigantes. Por quê? O Brasil tem um histórico de uma moeda altamente volátil. Logo, se acontece essa retirada abrupta, tem uma chance muito grande desses dólares que estão entrando aqui no Brasil simplesmente desaparecerem, o que é a coisa mais normal do mundo, faz parte do mundo dos investimentos. Mas isso aí, e se isso aí acontecer? E é uma das coisas que a gente está vendo aqui. Um desses grandes problemas aí é o carry trade. Aí, ó, a taxa real de juros do Brasil é a segunda maior do mundo, só perto pela da Turquia. No escritório de investimento, isso faz com que entre mais dólares, o que valoriza o real em relação à moeda americana. Esse aqui é um fator. Qual é o outro fator? O outro fator é isso aqui, ó. Isso aqui é o site da Reserva Nacional do Banco Central, né, as reservas internacionais. E você pode ver aqui que desde lá de 2020 e tal, olha só, a gente tá vendo, ó, só quedas aí, subiu, teve aqui, ó, recuperaram suas reservas, tal, só que aí, ó, vup, do começo de julho de 2024 para cá, ó, olha o que tá acontecendo, ó, vamos pegar aqui de janeiro, ó, janeiro acumulou um pouquinho, acumulou, mas de setembro de 2024 para cá, essas reservas caíram muito, teve esse controle aí no ano passado, que você tá ouvindo falar, você ouviu. Mas por que você não está ouvindo falar agora? Porque ano passado era o Roberto Campos Neto. E esse ano agora é o Galípolo. Pois é, por isso que você não está escutando falar dessa queima de dólares. Então o que acontece? Com essa queima de dólares, o Banco Central consegue fazer com que o preço fique estabilizado e até caia. Só que isso é de forma totalmente artificial, porque está queimando essas reservas para poder manter o preço. É tipo o que fazem aqui com o petróleo. A diferença que tem do petróleo internacional para cá é muito grande. Então o que eles fazem? Eles fazem uma movimentação para poder manter o preço aqui de forma artificial. Isso foi feito no governo Dilma e vocês viram a explosão que deu aí depois. Então a mesma coisa está acontecendo aqui. As reservas estão mais baixas. Por quê? Porque estão queimando muito dólar para poder ir para conter a questão do dólar mais baixo aqui no Brasil. É isso que está acontecendo. O problema está aqui, ó. Da Europa à África, Lula recorre a aliados que compram pouco do Brasil. Então, a gente tem o problema do carry trade, né? Que é o dinheiro que é pego de juro baixo para poder ser aplicado aqui no Brasil, mas que pode subir de uma hora para outra, mas isso aqui é um dos fatores que está fazendo com que o dólar fique mais baixo. A gente tem uma queima de reservas internacionais para poder manter esse preço mais baixo de forma artificial. E o que está sendo feito ali para poder correr atrás disso deveria ser a negociação com os Estados Unidos. Mas o Lula não fez isso a tempo, então o que aconteceu? A gente está sofrendo com essas taxas. E mesmo ele dizendo, nós vamos procurar soluções no BRICS, vamos colocar alguma coisa que funcione, que dê mais certo pra gente, mas não vai tá dando certo. Por quê? Porque para poder substituir essa demanda dos Estados Unidos, você pode, como eu mostrei, né, usa o que entra de dinheiro dos 4 primeiros países depois dos Estados Unidos, somando eles não dá o total que os Estados Unidos compram do Brasil. Percebe a diferença? Então, isso aí vai estourar. E vai estourar, sabe quando? Vai estourar provavelmente no ano que vem. Aí o que vai acontecer? O Lula vai botar a culpa no Trump e vai isolar ainda mais o nosso país. Esse é o futuro, infelizmente, que nos espera. É uma tristeza, falo isso com um pesar muito grande, mas infelizmente não tá com muita cara de acontecer outra coisa diferente, não. Vai dar uma merda muito grande nisso aqui.